Nessa quinta-feira nós temos vários jogos interessantes em relação à importância, porque nós teremos a conclusão das semifinais da Conference e da Europa League. Então conheceremos nessa quinta-feira os finalistas da Europa League e da Conference League. Vocês que me assistem nesse momento aí já sabem também quais serão os finalistas da Champions. Eu só sei que o Dortmund passou do PSG. Dortmund com uma cotação bem alta, marcando gol de cabeça para cima da defesa do PSG, que também havia sofrido de cabeça contra o Barcelona e ficou pelo caminho com várias tentativas e várias bolas na trave. O PSG cai para o Dortmund. Eu não sei quanto é que foi o jogo do Real Madrid com o Bayern, mas você já sabe qual vai ser a final da Champions. Mas estou curioso para essas finais da Europa League. Temos o Leverkusen enfrentando a Roma depois de ir até a Itália, no Estádio Olímpico de Roma, e colocar uma derrota para a Roma de 2-0. É um Leverkusen muito próximo da tentativa da tríplice coroa. O Leverkusen já é campeão da Bundesliga, campeão alemão. Pode ser campeão invicto, faltam 2 jogos. Mesmo em jogos onde a gente acreditava que o Leverkusen poderia vacilar porque não tinha necessidade, ele conseguiu empatar no final, ou ele conseguiu vencer, tocou uma goleada agora no Frankfurt, sem necessidade. No meio, no inteirinho entre os jogos de ida e volta da Roma, ele simplesmente socou 5 no Frankfurt. É impressionante. E além disso, é um time que está na final e é grande favorito para ganhar a Copa da Alemanha da DFB Pokal contra um time de segunda divisão que quase foi para a terceira. O Kaiserslautern agora se salvou um pouquinho. Mas é um time muito próximo, pelo menos de ganhar 2 títulos, mas tá buscando a tríplice coroa. Então é um jogo que não pode começar morno, porque já temos uma desvantagem de 2 gols para Roma, e isso vai fazer com que o jogo provavelmente seja um pouco mais atraente para espaços. Já Atalanta e Marselha, que é o outro jogo da semifinal da Europa League, aqui já é um pouco mais difícil. Aqui nós temos uma tendência de ser um jogo mais truncado. O Marselha, tecnicamente falando, eu acho inferior ao Atalanta, então provavelmente o Marselha vai tentar igualar esse jogo na marcação, na força física. A Atalanta é uma equipe que marca muito bem, é favorita na minha opinião, mas é um jogo mais truncado por conta do empate no primeiro jogo. Na Conference League vocês já sabem qual vai ser o primeiro finalista, né? Ou qual foi o primeiro finalista, porque a Fiorentina foi fora de casa enfrentar o Bruges. Eu tô gravando na terça-noite, então eu não sei. Mas o adversário dessa equipe que você já sabe vai sair daqui, e nesse jogo, o Aston Villa, assim como a Roma, não pode vacilar. Também perdeu em casa por 2 gols de diferença. O Olympiacos socou 4 gols no Aston Villa em plena Inglaterra. O Aston Villa teve chance de reduzir a desvantagem com um penal perdido pelo Douglas Luiz, mas não conseguiu. E agora, com 2 gols de desvantagem, a situação também indica, o cenário indica um jogo bem agressivo. Na Sul-Americana e na Libertadores, 3 jogos de brasileiros pra gente conversar. O Bragantino pega o Racing. Primeiro jogo ele perdeu por 3-0 na Argentina, e é um grupo onde o Bragantino já está na segunda colocação, e na Sul-Americana passam somente os primeiros colocados. Os segundos vão enfrentar um playoff com a galera que vem da Libertadores. Falando de Libertadores, o atual campeão Fluminense enfrenta o Colo-Colo fora de casa, venceu o primeiro jogo por 2-1, e o Palmeiras enfrenta o Liverpool de Montevidéu. O primeiro jogo também o Palmeiras venceu por 3-1. Ambos, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense, lideram o seu grupo. O Palmeiras com 3 pontos de vantagem, já uma liderança um pouco mais tranquila. Já o Fluminense um pouco mais próximo, né? Uma liderança de apenas 1 ponto. Além disso, temos outros jogos extras para a gente complementar. Tem Liga da Arábia Saudita, tem final da Copa da Bélgica. A gente vai falar sobre isso nesse planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário por aqui sobre apostas, sobre trade. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Não seja um coração gelado, não assista o meu conteúdo sem se inscrever. Tem várias pessoas, mais de 40%, se eu não me engano, de pessoas que assistem o conteúdo e não se inscrevem. É legal ter você por aqui, cara. Amanhã eu vou estar aqui também, se Deus quiser. Eu espero você por aqui. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 9 de maio. Vamos começar o nosso planejamento na Conference League, depois a gente sobe para a Europa League e depois fala de Sul-Americana e Libertadores, beleza? Tem muita gente que fica chateada comigo nos comentários que eu não dou tanta importância ou a devida importância para o cenário sul-americano. Eu vou me retratar, tá? As competições sul-americanas, principalmente o Brasileirão, acabou de começar. Então, obter informações é muito mais difícil. E a temporada europeia está acabando. Então, eu tenho muita informação fresca na cabeça. Eu estou sempre trabalhando essas equipes. Eu vim a temporada inteira trabalhando essas equipes. Então, isso está muito mais recente na minha cabeça. No Campeonato Brasileiro está começando, então eu estou estudando as equipes, estudando como as equipes jogam, como as equipes marcam, como elas atacam os seus adversários, como que elas reagem a determinadas situações. Então isso demora um tempo. Além disso, tem o fator horário para mim. Eu não sou um trader noturno mais. Eu trabalhei durante muito tempo
no início à noite. Não tinha tempo, trabalhava de carteira assinada de dia, trabalhava fazendo bico de dia e à noite era o que eu podia, era o meu tempo que eu podia dispor. Então, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e vai os principais jogos sul-americanos que você possa imaginar. Um boliviano, um colombiano, um argentino. Estava sempre eu ali fazendo, às vezes até esticando para um japonês de madrugada. Porém, os tempos mudaram, a gente vai envelhecendo, minha vida mudou muito. E eu hoje, morando na roça, morando no sítio, eu tenho uma rotina de acordar muito cedo. Eu acordo em torno de 5 horas, às vezes 4h30, estourando 5h30. E eu vou dormir 9, 9h30. Então, a maioria dos jogos eu não consigo acompanhar. O que eu consigo ter acesso é replay, os melhores momentos, compactados. Eu assino algumas plataformas de vídeo para ter acesso também aos jogos completos, que não são baratos. Então, se envolve também algum investimento, mas eu tenho que investir meu tempo para rever o conteúdo. Então, é sim um pouco mais complicado. Eu consigo trabalhar o Brasileirão na parte da tarde, nos finais de semana. Mas é isso, a gente vai se adaptando, principalmente agora com o Brasileirão voltando, começando, pegando tração, eu vou começar a fazer essa análise mais aprofundada nesses times. Prometo, não fiquem chateados comigo. É porque eu já venho de um trabalho mais constante nessa temporada europeia e ela tá chegando ao fim. Daqui a 20 dias a gente já não vai ter mais temporada europeia. Vai sobrar ali uma final de Liga dos Campeões e é isso, um abraço pro gaiteiro. E a gente vai sentir falta, tá? Por isso que a gente tem que aproveitar um pouquinho. Vamos falar de Olympiacos e Aston Villa, já que a gente tá falando de temporada europeia. A terceira divisão da Europa, né? Nas competições europeias, que é a Conference League. Eu não sei quem será quem foi, né? O primeiro finalista, como eu falei, de Fiorentina e Bruges. Mas esse jogo aqui me chama muito a atenção para trabalhar gols. E por si só eu já quero primeiro analisar a cotação com vocês. Acho justo a cotação do Aston Villa está um pouco mais baixa. É o mercado dizendo o seguinte: confiamos numa equipe inglesa, não existe uma competição europeia sequer aonde as cotações dos clubes ingleses não estão esmagadas. Não existe. Europa League, Champions League, agora na Conference League, nada é diferente. Tem muita confiança dos apostadores nas equipes inglesas, mesmo quando elas fazem vexame. E dá para dizer que o primeiro jogo foi um vexame. O Aston Villa começou em 40 ou em 45, tomou 4 gols do Olympiacos. Então, sim senhor, para mim foi um vexame, tá? E aqui é o mercado dizendo, confiamos no Aston Villa, que pelo menos ele vai voltar da Grécia com uma vitória, nem que seja com uma vitória e uma desclassificação. Então, eu sinceramente até acredito que sim, dependendo do comportamento do Olympiacos. Mas eu não venho nesse jogo com o intuito de trabalhar o mercado de resultados. Não venho. Nem como um trader, nem como um punter. Por mais que eu acredite que é justo uma cotação do Aston Villa mais baixa, eu não venho para abraçar o Aston Villa nesse jogo. Por quê? A intenção do Aston Villa nesse jogo tem que ser única e exclusivamente recuperar o prejuízo. E nessa intensidade, nessa exposição, vai haver espaços no campo. E o Olympiacos já se mostrou um time letal no contra-ataque. Então, dificilmente eu vou encontrar algum valor numa posição de resultado final, de match odds no trade, ou vou indicar para você alguma coisa a favor do Aston Villa, porque ao se expor o Aston Villa vai ceder espaço. Isso provavelmente vai acontecer e o Olympiacos vai ter duas opções, ou se segurar ou contra-atacar. E na minha opinião, contra-atacar o Aston Villa é o cenário mais correto, porque aí você vai ceifando o Aston Villa devagarzinho. Você marca mais um gol, você já destrói emocionalmente uma equipe que veio preparada para tentar recuperar um resultado. Então é um jogo de extremo perigo para trabalhar no mercado de resultados. Facilmente eu vejo o Aston Villa se complicando de novo, já que ele é o favorito, e eu prefiro trabalhar o mercado de gols, tá? Rapidamente, vamos só passar aqui lembrando, eu estou analisando muito mais o Aston Villa porque o nível técnico da Grécia é inferior, tá? E a gente vai sempre ver muitas coisas positivas do Olympiacos, assim como a gente viu muitas coisas positivas do PSG em relação à Ligue 1. E às vezes nem sempre a gente consegue consolidar essa análise e aplicar isso num jogo de competição europeia, onde o nível de enfrentamento do adversário é totalmente diferente. Olha só, o Aston Villa não tem tanta iniciativa fora de casa. Relativamente até falhou bastante em marcar para o ataque que tem. Tem jogadores excelentes no ataque. É uma equipe que tem sofrido com alguma frequência, né? Tem uma média de gols marcados e sofridos idêntica, e uma equipe que sofre a mesma quantidade de gols que marca não é uma equipe confiável. Eu tô sempre falando isso para vocês. O time do Olympiacos já se mostrou uma equipe muito perigosa nos contra-ataques, precisa de poucas finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Aston Villa, vamos falar de defesa, é frágil. Então, ao partir para cima, o Aston Villa vai ceder espaço. Eu não vou nem falar do Olympiacos, porque os times que o Olympiacos enfrentam é um pouco mais acessível. O segundo tempo do Aston Villa, de novo, é ainda mais instável defensivamente falando. Então, à medida que o tempo vai passando,
mesmo que o Aston Villa não entre tão agressivo, à medida que o tempo vai passando, os espaços vão aparecer, porque o Aston Villa vai ficar nervoso, vai criar uma ansiedade. Se o gol não sair cedo, o segundo tempo tende a ser muito pior para o Aston Villa, porque é onde provavelmente o Olympiacos vai ter mais chance de punir essa ansiedade da equipe visitante. São duas equipes com boa bola aérea, então, de novo, assim como aconteceu no jogo do PSG com o Dortmund, a bola aérea pode ser sim um fator decisivo por aqui. E para piorar a situação do Aston Villa, não é só o Aston Villa que finaliza bem de fora da área. O Olympiacos também finaliza muito bem de fora da área e o Aston Villa sofre nesse fundamento. Tá? O Aston Villa marca com mais frequência no meio do primeiro tempo fora de casa e no final do jogo e sofre praticamente ali o jogo inteiro, mas com maior destaque para o segundo tempo, que é onde eu imagino realmente que o Aston Villa tenha mais dificuldade. O Olympiacos marca com mais frequência no meio do primeiro tempo, sofre no final do primeiro tempo, também volta a marcar no final do jogo e sofre no meio da segunda etapa. São equipes com características diferentes. O Olympiacos em casa, no seu campo, na sua competição, tem muito mais escanteios, domina muito mais o jogo, joga com a linha ofensiva. Não acho que vai ser essa a realidade do Olympiacos nesse jogo. Aqui do lado do Aston Villa você também vê um número elevado de escanteios, mas isso não quer dizer que o Aston Villa joga com linha alta. Quer dizer que como é uma equipe que não sai tanto na frente do placar, como a gente viu aqui no cenário de iniciativa, significa que o Aston Villa provavelmente está aqui nesse momento nos escanteios buscando recuperação de resultado. Então, é uma equipe que, se for para cima, vai ceder espaço para o Olympiacos, porque eu não acho que o Olympiacos vai jogar com muita posse de bola. São duas equipes com médias altas de cartões e aqui a gente pode ter, sim, ainda mais cartões por conta da necessidade. Então, os contra-ataques do Olympiacos eles vão começar a ser bloqueados por meio de falta perigosa. E geralmente essas faltas para parar o contra-ataque são faltas de amarelo, tá? Então o jogo, na minha opinião, para pelo menos 4 cartões por aqui. O principal jogador do Olympiacos, o El Kaabi, com 18 gols. O Daniel Podence com 10 gols. Se eu não me engano, foi o El Kaabi que fez 3 gols no Aston Villa. Nada de surpresa, né? O maior goleador da equipe. Então, olho nesse jogador. Para finalização, sobrou para ele, ele vai finalizar. De cabeça, com o pé, ele vai finalizar. E ele vai tentar, obviamente, marcar aqui novamente. Do lado do Aston Villa, a esperança do Aston Villa é o Watkins. Mas a gente sabe que o Douglas Luiz, se não, obviamente, perder pênalti de novo, pode ajudar. E o Bailey e o Diaby, a dupla que veio do Leverkusen, também são bons jogadores. Só para finalizar aqui, eu não venho para trabalhar mercado de resultados, nem correção de preço no trade. Eu venho para trabalhar gols. Com esse cenário, eu penso em trabalhar a favor de 3 gols por aqui, desde que essa cotação chegue próximo ou passe uma cotação de 2, tá? Pode acontecer do jogo terminar 0-0, 1-0, 2-0, pode, mas o cenário indica um jogo bem aberto. O que pode tornar esse jogo no meio do caminho um pouco mais truncado seria o Aston Villa conseguir um 2-0, porque aí você pode ter uma situação ali de impasse, porque seria um empate na eliminatória. Mas o Olympiacos marcando primeiro ou o Aston Villa ainda com 1-0 só na frente do placar é um jogo que tende a continuar aberto. Eu não duvido que o Aston Villa possa até ganhar esse jogo, mas eu acho difícil ele ganhar sem sofrer, então uma cotação mais alta no ambas marcam também pode ser interessante. Você que vem para trabalhar resultado final, cuidado com o Aston Villa. Tenta pegar um preço que valha um pouquinho mais, que vale o risco, né? Porque você, quando está perdendo por 2-0, você não pode pensar em se defender, você tem que pensar em atacar. E o Olympiacos provavelmente vai tentar defender para contra-atacar. E aí, o Aston Villa pode acabar se complicando por aqui. Eu prefiro trabalhar a favor de gols. Agora vamos para a segunda divisão das competições europeias. Na semifinal da Europa League, a Atalanta faz o jogo da volta em Bérgamo contra o Marseille. Primeiro jogo na França, 1-1. A Atalanta marcou primeiro com o Scamacca, se não me falha a memória, e depois tomou um empate no segundo tempo. Acho que foi ainda no primeiro tempo, né? E depois o jogo acabou ficando um pouco mais brando. E como a gente tem uma eliminatória empatada, diferente do jogo do Olympiacos com Aston Villa, isso aqui é um jogo um pouco mais truncado. Então, diferente daquele jogo, eu não venho com uma expectativa tão grande ainda em gols. E posso explorar aqui o mercado de resultados de uma maneira um pouco mais tranquila, dependendo da situação. Aqui nós temos um Marseille que foi mal no campeonato francês, nos últimos jogos, principalmente fora de casa. Não é uma equipe que passa despercebida em relação a gols sofridos. Toma gol em todos os jogos, tomou gol em todos os jogos que fez, uns 15 jogos que fez fora de casa. E olha que a Ligue 1, a gente sabe que é uma competição que ali os times do meio para baixo são times
um pouco mais físicos, com menos técnica. É uma equipe que teve ali 40% das vezes saindo na frente do placar. A Atalanta é melhor nisso. Tem uma defesa mais sólida. O Gasperini conseguiu nessa temporada arrumar muito bem a sua defesa. Falhou pouco em marcar. O Koopmeiners está jogando muito bem. O Scamacca cresceu na hora certa. O De Ketelaere também. Então é uma equipe que também conseguiu se encontrar depois da saída dos seus grandes jogadores, né? E conseguiu superar os atacantes que passaram por ali antes, né? Principalmente o Zapata, que foi talvez o grande destaque dessa equipe durante esses tempos áureos da Atalanta recente de Liga dos Campeões. Até o próprio Muriel, né? Que foi perdendo espaço devagar. Então a Atalanta superou muito bem aí essa galera ofensiva que fazia nome na equipe. Então uma equipe muito sólida defensivamente e muito forte na parte ofensiva. São duas equipes que precisam de praticamente as mesmas quantidades de finalizações para marcar um gol. Isso é um perigo, porque por mais que o Marselha seja defensivamente muito pior e ofensivamente pior, nós temos um Marselha que é letal quando tem oportunidade. No primeiro tempo, o Marselha é pior defensivamente. De novo, uma equipe que marca e sofre a mesma quantidade não é uma equipe confiável. A Atalanta já marca bem mais, sofre bem menos. Tem uma média de um gol marcado por primeiro tempo. Geralmente o primeiro tempo da Atalanta é muito agressivo em casa. Então podemos ter sim uma Atalanta superior por aqui. No segundo tempo, a Atalanta passa a sofrer o dobro de gols, mas continua sofrendo menos do que o Marselha, e o Marselha reduz os gols marcados. A Atalanta até aumenta o número de gols marcados. Ainda é um segundo tempo de superioridade da Atalanta, mas aí eu já tomaria um pouco mais de cuidado com a parte defensiva. A Atalanta marca mais de cabeça do que o Marselha, mas não tão a mais, porém marca mais de fora da área. E na questão do cobertor curto, são duas equipes que marcam bastante cabeça, mas que sofrem também, principalmente o Marselha. De novo, num jogo principalmente nesse estilo, truncado, que vem empatado a eliminatória, a bola aérea pode ser sim um fator muito decisivo, tá? O time do Marselha marca com muita frequência logo no começo do jogo, seria excelente para o Marselha. Forçaria a Atalanta a sair um pouco mais. E no final do jogo, e o Marselha sofre bem distribuidamente assim, durante o jogo inteiro, mas principalmente nos últimos minutos. A equipe da Atalanta é bem agressiva no primeiro tempo, principalmente no final do primeiro tempo. Começa o segundo tempo também muito agressiva e no final do jogo volta a marcar mais gols. É uma equipe que sofre com mais frequência no início da segunda etapa. A gente viu que a Atalanta dobra o número de gols sofridos por lá, né? A Atalanta tende a ter mais a posse de bola em casa. Eu acredito no Marselha tentando igualar a parte defensiva, ou seja, um Marselha mais físico, tentando marcar um pouco mais recuado. Não estou vendo o Marselha fazendo marcação-pressão lá em cima, mas posso me surpreender aqui. A Atalanta começa muito bem o jogo, como eu falei, e tende a ter mais posse de bola, às vezes até buscando mais os escanteios. O Marselha tem uma média de cartões maior em relação à Atalanta por aqui, então também vejo um jogo um pouco mais tenso ali, pelo menos uns 3 cartões, e dependendo do resultado, se você tiver uma vantagem para a Atalanta ou para o Marselha, a gente pode ter um jogo ainda mais, vamos dizer assim, faltoso. Os principais jogadores da Atalanta eu sempre comento com vocês, e eu vou deixar sempre aqui um comentário maior para o Scamacca, que nessa fase cresceu muito. Foi o Scamacca que marcou em Anfield, se eu não me engano foi o Scamacca que marcou na França, e é um cara que vem crescendo, foi responsável também pela vitória que levou a Atalanta para a final da Copa Itália agora contra a Fiorentina, 4-1. É um cara que cresceu na hora certa. Vale a pena ficar de olho no Scamacca se você trabalha mercado de finalizações, mas não dá para ficar fora também do seu radar o Koopmeiners, ok? Além dele, eu sempre falo do Charles De Ketelaere, se ele estiver disponível, beleza? Que é um cara que machuca de vez em quando. Aubameyang, se não me falha a memória, o maior artilheiro da história da Europa League. História, se eu não me engano, tá? Posso até estar enganado. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui. O maior artilheiro da Europa League. Aubameyang, maior artilheiro da história da Liga Europa League, com 31 gols marcados, ok? Então é isso. Depois dele tem o Larsson e depois o Huntelaar. Lembra do Huntelaar? Jogou no Schalke? É isso, e depois tem o Radamel Falcão. Então, o Aubameyang é o maior artilheiro da história da Europa League. Passou em branco no primeiro jogo, mas é um jogador para você ficar de olho. Se você é um trader por aqui, trabalhamos com expectativa e realidade. Eu acho que eu estava olhando para a câmera errada, tá? Pode ser que eu esteja no estrabismo aqui purinho, porque tem 2 câmeras ligadas e eu estou fazendo um teste com essa câmera daqui hoje. Não sei o que você acha, comenta para mim. Essa câmera daqui, ela tem mais qualidade do que essa daqui, mas ela precisa de uma iluminação diferente. Você pode ver que eu estou um pouco mais, né, mais escurecido. Quer ver, ó?
Não sei se eu consigo mexer nela aqui agora. Acho que eu não consigo no meio da gravação. Mas a outra câmera é um pouco mais clara. Essa daqui é um pouquinho mais clara. Enfim, é só um teste, tá? Ainda estou montando meu cenário aqui, como vocês podem ver. Se você é um trader, então eu venho para jogo de expectativa e realidade, que é o quê? Quem é o favorito? Atalanta. Então o nosso foco vai ficar por aqui. Atalanta tá bem, tá jogando o que o mercado espera, estabilização. Atalanta tá mal, jogando menos do que o mercado espera, correção. Atalanta tá muito melhor do que o mercado espera, correção dos dois lados aqui, né? Atalanta vai abaixar, porque tá com uma cotação relativamente alta, passível de descer, e o Marcelo vai subir. Então eu vou buscar cenários de correção, aonde principalmente a Atalanta esteja bem em campo. Trabalhar contra a Atalanta em casa é geralmente perigoso, porque é uma equipe que defende bem e é traiçoeira nas jogadas ofensivas, tá? Então tomar um gol aqui trabalhando contra a Atalanta, se o Marcelo começar melhor, pode acontecer, tá? Então eu venho para trabalhar mais a favor da Atalanta ou contra o Marcelo se o jogo me der oportunidade, tá bom? Em relação a gols, não tenho interesse de trabalhar gols no jogo 0-0, não tem, porque vem de uma eliminatória empatada, tá? Se fosse trabalhar gols num cenário pré-live, eu olharia aqui no máximo para um over 1,5 com uma cotação bem mais elevada do que isso daí. Isso aqui é só um contexto, tá? Agora, não me interessa muito nesse cenário. Porém, tem uma capacidade, tem um potencial grande esse jogo. Porque se nós tivermos aqui um jogo desempatado, ele já começa a melhorar no cenário de espaço. E se você tiver 2 gols de vantagem, que é o melhor dos mundos, você vai ter um jogo muito aberto. Quanto antes você tiver um 2-0 no placar, por exemplo, aconteceu no meio do primeiro tempo, você vai ter o jogo inteiro de espaço para trabalhar a favor de mais 1 ou 2 gols. Então, se você tem um gol no primeiro tempo, dá para você buscar mais 1 no segundo, com uma cotação decente. Se você tem 2 no primeiro tempo, às vezes até buscar 2 no segundo não seja um cenário ruim, tá? Como expectativa, eu acredito que a Atalanta passa para essa final, tá? Eu acredito que a Atalanta é mais time. Não sei se vai vencer no tempo normal, se esse jogo vai para os pênaltis. Eu acredito que a Atalanta, na minha opinião, merecia até um pouco mais. O Gasperini esse ano está muito bem, mas o futebol é jogado, a gente sabe disso, e o Marcelo pode surpreender, assim como o Dortmund surpreendeu muita gente que não estava esperando o Dortmund na final da Liga dos Campeões. Vamos ver, seria muito bonito uma final entre Atalanta e Leverkusen, mas a gente não sabe, né? A gente pode ter um Marcelo e Roma, Marcelo e Leverkusen, enfim. Falando em Leverkusen, temos Leverkusen e Roma no outro jogo da Europa League. Infelizmente, todos esses jogos que eu falei até agora são no mesmo horário. E assim, é quase impossível você manter o mesmo foco, a mesma dedicação de atenção em todos os jogos. Eu, às vezes, consigo até assistir 6, 7, 8, 9 jogos ao mesmo tempo no final de semana. Mas se eu falar pra você que eu tô focando em algum, eu não tô. Eu tô me enganando. Consigo olhar um lapso aqui de um lance perigoso, um gol ali, outro aqui, um drible. Mas não é uma atenção que eu conseguiria manter algumas posições abertas. A não ser que seja aquela situação para você trabalhar a favor de gols. Por isso que eu gosto de trabalhar vários jogos da segunda divisão da Alemanha, por exemplo, da primeira divisão da Alemanha ao mesmo tempo. Eu vou procurando os espaços que eu preciso, vou me posicionando. Mas no mercado de match odds, que é onde eu coloco a maior quantidade do meu capital investido, eu não consigo trabalhar 3 jogos ao mesmo tempo. 2 jogos já é um perigo. Então eu tenho tendência, principalmente depois dessa Copa do Mundo que aconteceu agora, onde a Argentina foi campeã, eu tenho colocado muito mais um jogo na minha frente para trabalhar o resultado final, o match odds. E tem sido, e foi, né? Se mostrou muito mais rentável. Já foi assim na Copa do Mundo. Eu fiz um diário da Copa lá no meu Instagram. Não sou de postar no Instagram, mas eu fiz um diário da Copa lá nos meus destaques do Instagram. E trouxe isso pós-Copa como regra, trabalhar um jogo apenas. Infelizmente, isso vai provavelmente tirar a oportunidade de trabalho de algum outro jogo nesse mesmo horário. É difícil até escolher, né? Mas como Olympiacos e Aston Villa e Leverkusen e Roma têm cenários parecidos, pode ser que para esses jogos eu venha apenas para trabalhar gol e o meu foco de trabalho no match odds seja Atalanta e Marselha. Quando eu falo match odds, eu sei que para quem é novo aqui deve pensar o que caceta é isso? Match odds é como era chamado o mercado de resultado final, esse aqui, ó, antigamente na Betfair, tá? Na verdade, se você trabalha na língua inglesa, você ainda vai escutar o termo match odds, money line, mas Betfair traduziu aqui para os mercados brasileiros e aí ficou o resultado final. Para muita gente que não é das antigas, quando eu falo match odds, tipo assim, o que é isso? Match odds é trabalhar no mercado de probabilidades, né, durante os 90 minutos. Mais ou menos isso, esse é o termo que eu utilizo. Acabou virando um termo normal para mim. Então,
provavelmente eu venha para trabalhar esses 2 jogos que eu comentei para gols, inclusive esse daqui. Então a nossa análise vai ser muito próxima. Primeiro, temos uma Roma que perdeu em casa, assim como o Aston Villa. Temos um Leverkusen que hoje, tecnicamente falando, é melhor do que a Roma. Diferente do Olympiacos. O Olympiacos eu não acho que seja tecnicamente melhor do que o Aston Villa. Acho que ele fez um bom jogo na Inglaterra, mas tecnicamente falando, eu acho que o Aston Villa é melhor. Aqui não. Aqui o Leverkusen é melhor tecnicamente do que a Roma e venceu a Roma na Itália. E a tendência é que o Leverkusen volte a aproveitar os espaços para poder punir a Roma novamente. Eu não duvido nada que o Leverkusen volte a ganhar a segunda partida. Mas eu venho com muito mais intuito para trabalhar gols. Porque você vai ter uma Roma fora da sua zona de conforto. A Roma gosta de jogar com o De Rossi mais recuado em alguns momentos, com passes entre linhas, na velocidade do Lukaku, do Dybala. E hoje, nessa quinta, vai ter que fazer um jogo mais agressivo. Propositivo eu não acredito. Não acredito que o Leverkusen vai abdicar da bola nesse jogo. O Leverkusen gosta da bola. Não acredito que a Roma vai ter facilidade para ter mais ou muito mais posse de bola do que o Leverkusen. Vai ser um jogo de troca de superioridade, de troca de posse de bola. E é um jogo, nesse cenário, bem mais difícil para quem trabalha match odds, mercado de resultado final, probabilidades. É um jogo mais puxado para gols. A Roma vai se expor, vai sair da casinha, vai dar espaço, né? Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Aqui nós temos Série A e Bundesliga quase ali de maneira parecida, né? Em relação à qualidade, os primeiros colocados e tudo mais, eu acho que a Série A e a Bundesliga são parecidos. Então a gente pode utilizar um pouquinho das estatísticas. A Roma não perde fora de casa há muito tempo, né? Isso é muito positivo para o time do De Rossi. Porém, nesse momento, com a vitória da Atalanta de virada contra a Salernitana essa semana, a Roma caiu para 7ª ou 6ª posição. Com isso vai ficando fora da Champions por enquanto. Não foi uma equipe, durante a época do Mourinho, que teve muito bom aproveitamento fora de casa. Não saía tanto na frente do placar. Falhou quase 30% dos jogos em marcar gol e tem sofrido gol com frequência. Então não é uma equipe confiável defensivamente. Porém, melhorou muito com o De Rossi. Melhorou muito. Isso é verdade. Mas ainda tem esses números do Mourinho ali encrostado, né? O Leverkusen tem muita iniciativa, boa defesa, falha pouco em marcar, marca mais gols, sofre menos gols. Porém, são duas equipes que precisam da mesma quantidade de finalização no alvo para marcar um gol. O Leverkusen no primeiro tempo é melhor, praticamente o triplo de gols aqui do que a Roma e menos gols sofridos, quase metade dos gols sofridos. O primeiro tempo, então, é do Leverkusen. No segundo tempo, o Leverkusen tem bem mais gols marcados do que o primeiro, quase o dobro. Ele dobra a sua própria marca e mantém uma média muito boa da parte defensiva. Já a Roma passa a ser mais agressiva, mas isso tem um custo, tem um preço. A Roma também passa a sofrer mais gols. Os dois times têm uma boa bola aérea. A Roma já traz isso há muito tempo, de característica de várias outras temporadas, e aprimorou isso com o De Rossi. Vira e mexe a gente vê o Mantini fazendo gol de cabeça, Cristante, vira e mexe a gente vai ver isso. Porém, o Leverkusen, na medida que as competições foram acontecendo, o Leverkusen, como eu falei no início, está podendo ir para sua terceira final, né? Porque da Bundesliga também foi até o final e já foi campeão. O Leverkusen foi aprimorando a sua bola aérea. Ele não era um time tão bom nesse fundamento, utilizava mais a finalização de fora da área, sofria com algumas bolas aéreas, agora conseguiu igualar. Mas são duas equipes de cobertor curto, principalmente a Roma também sofre nesse fundamento. Então a bola aérea, nesse tipo de jogo, provavelmente vai ser importante. Não só quando a Roma subir suas linhas para utilizar sua força aérea para tentar marcar um gol, como quando a Roma subir suas linhas para tentar utilizar sua bola aérea para marcar um gol e tomar um contra-ataque do Leverkusen. Então pode não ser um gol de bola parada, mas talvez uma bola parada por conta de ser uma das armas da Roma que faça uma jogada perigosa acontecer, tá? Então para você que trabalha ao vivo comprando posição, tudo às vezes vai começar numa bola parada. Vale ficar de olho nisso. O Leverkusen marca com mais frequência no final do jogo. Isso é péssimo para a Roma. Péssimo porque às vezes a Roma aqui já vai estar um pouco mais abatida, não vai ter cenário, tá? Às vezes não vai ter conseguido o que precisa e o Leverkusen pode ser ainda mais cruel no final do jogo. E o Leverkusen sofre com mais frequência, são poucos gols, mas sofre com mais frequência no início do segundo tempo. A Roma já marca com mais frequência no final do jogo, mas é aquela coisa, vai entrar todo vapor e se não conseguir no início pode perder um pouco desse ritmo e sofre com mais frequência lá no finalzinho onde o Leverkusen costuma marcar. Temos um cenário aqui talvez para buscar um over limite. O Leverkusen joga com mais posse de bola, por isso que eu acho que a gente não vai ter uma Roma tendo mais posse do que o Leverkusen aqui, acho que vai ser um jogo igualado. Como já vem desempatado, assim como o Olympiacos e Aston Villa, também é um jogo que tem uma tendência boa para cartões. Os principais jogadores do Leverkusen, Florian Wirtz, o Grimaldo para finalização de fora da área principalmente, o Granit Xhaka também. Boniface, não sei se vai estar para esse jogo
como titular. Não sei se o Xabi Alonso vai entrar com o Boniface ou se vai com o Patrick Schick. Depende muito da situação. Às vezes não entra com nenhum dos dois. Mas o Frimpong provavelmente para jogadas de reação, né? Fica de olho porque a Roma provavelmente vai se expor com linha alta. E aqui a gente vai ter Wirtz e Frimpong puxando esses contra-ataques. Tá? Então são jogadores, o Adli também, né? Mas são jogadores ali que vão aparecer com muita frequência. Do lado da Roma, o Dybala e o Lukaku são as principais armas da equipe. O Pellegrini também finaliza muito bem de fora da área, mas para gols de cabeça, Mantini sempre aparece muito bem, Cristante sempre aparece muito bem, e pode ser, quem sabe, na bola aérea que a Roma consiga pelo menos reduzir essa vantagem do Leverkusen. Eu não venho para trabalhar mercado de resultados, de match odds, não venho nesse jogo, o que pode favorecer um pouco a minha vida para poder acompanhar os 3 jogos em simultâneo, já que eu também devo seguir essa mesma linha de raciocínio no Olympiacos com Aston Villa. Venho também com uma ideia de trabalhar o 2,5, tá? O primeiro jogo foi só 2 gols, mas eu acho que esse aqui tem potencial para ter 3. E eu acredito no ambas marcam aqui. Eu acho que a Roma marca um golzinho na Alemanha, mesmo não classificando. Pode ser uma situação interessante. Mas eu puxaria uma cotação um pouquinho mais alta, tá? Os últimos jogos do Leverkusen dentro de casa, o Leverkusen só tomou gol aqui do Stuttgart, empatou no final, e do Hoffenheim, que virou também no finalzinho. Até os 90 minutos, o Hoffenheim vencia, o Patrick Schick marcou os 2 gols, se eu não me engano, aqui da equipe, ou marcou o último gol. Mas é uma equipe que sofre pouco, por isso que o ambas marcam, se você puder pegar com uma cotação mais alta, é mais interessante. Tá muito mais próximo da final o Leverkusen, né? Tá muito mais próximo da final o Leverkusen. E se a Roma quiser ir para a final, ela vai ter que desbancar o campeão alemão, possível campeão invicto alemão e uma invencibilidade de 40 e blau jogos. Só isso. Vamos ver. Essa é a hora que vocês me xingam, né? Que é a hora que eu não dou tanta atenção pro sul-americano. Desculpa, gente, mas é complexo mesmo. Tá tudo começando, é muito novo, né? Eu não tenho acompanhado, por exemplo, jogos do Racing. O Bragantino, eu vi um jogo do Bragantino inteiro contra o Flamengo apenas. E foi um jogo que eu vi em replay, né? Foi os melhores momentos ali, compacto, mais extenso, vamos dizer assim. Nem dá pra chamar de compacto. Mas em situação de grupo, é um jogo onde o Bragantino precisa devolver a derrota para o Racing para não ficar complexo, porque se o Racing empata ou vence em São Paulo, o Bragantino já começa a pensar somente na segunda colocação e aí você tem um cenário muito complexo, porque você já tem um desânimo de estar jogando a Sul-Americana e não a Libertadores. E você ainda vai ter que disputar um playoff. Então, para o Bragantino é muito importante. Como é um jogo parelho, uma leve superioridade do Bragantino, eu acho que é um jogo para correção de preço, tá? Para você conseguir trabalhar ali no match odds com flutuação de preço. Da Sul-Americana é o único jogo que eu focaria, se eu fosse trabalhar. Esse horário para mim já é mais complexo. Na Libertadores eu vou tentar fazer, porque é um jogo que o horário me permite, Palmeiras e Liverpool de Montevidéu. Qual que é o problema? Fora de casa o Palmeiras vem dando mole, vem tendo que buscar recuperação nos jogos. Foi assim contra o São Lourenço, aqui. O Palmeiras levou um time misto por conta da final do Paulista e depois fez sentido, foi campeão sobre o Santos. E contra a equipe do Del Valle, o Palmeiras chegou atrás do placar e teve que virar o jogo no final. Então, essa cotação de 1,53 é uma cotação perigosa. O Palmeiras é mais time? É mais time. Mas, dado ao risco desses moles que o Palmeiras às vezes dá, uns lampejos de cochilo, talvez você consiga pegar uma cotação um pouco mais alta. Agora, se o Palmeiras, desde o minuto inicial, se comportar como um time dono do jogo, empurrando o Liverpool para trás, aí você vai ter uma possibilidade de trabalhar contra o time da casa ou a favor do Palmeiras. Eu provavelmente vou fazer isso, tá? No primeiro tempo. Minha dedicação maior nesse jogo vai ser nos primeiros 45 minutos para trabalhar no mercado de match odds. O Palmeiras tem toda a condição do mundo, mesmo que tenha que virar de novo, de vencer esse jogo. E se o fizer, o Palmeiras está praticamente encaminhado na liderança do grupo, né? Principalmente se Del Valle e São Lourenço empatarem ou se o São Lourenço tirar ponto aqui vencendo o Del Valle. O campeão da Libertadores, o Fluminense, enfrenta o Colo-Colo. Primeiro jogo no Rio, 2-1 para o Fluminense. O Colo-Colo em Santiago provavelmente não vai apresentar em relação à dificuldade para o Fluminense em relação à altitude. Então vai ser um jogo tranquilo fisicamente. Porém, o Fluminense vem de um péssimo jogo contra o Galo. Você com uma vantagem de 2-0, você deixar o seu adversário empatar, é complexo. É complexo. Não jogou bem contra o Corinthians, já tinha empatado com o Cerro. A vitória contra o Sampaio foi protocolar, né? Um time de divisão inferior, mas
essa situação do Fluminense aqui é um confronto direto. E um empate para o Fluminense acaba sendo um resultado ruim se o Cerro Porteño vence, né? Porque aí a gente já vai ter uma situação onde o Fluminense perde a liderança e acaba tendo que decidir depois nos jogos finais. E Libertadores é chata nesses últimos jogos, pode ser bem complexo. Então é um jogo que eu tomaria cuidado. Um jogo que eu não me abraçaria no Fluminense aqui. É um jogo perigoso. Dá pra gente trabalhar a correção de preço sem se enviesar tanto. Pode ver que o Fluminense nem favorito é, tá? Para jogos complementares da Libertadores, esse jogo do São Lourenço com o Del Valle é legal, mesmo jogo do Palmeiras. Se o jogo do Palmeiras estiver muito ruim de acompanhar, esse jogo pode ser interessante. Pro São Lourenço só a vitória interessa, então pode ser uma exposição maior do São Lourenço aqui, até trazendo uma possibilidade de gols para esse jogo. O The Strongest pro Estudiantes, aí é para quem já tem a condição de assistir um jogo mais tarde, diferente da minha pessoa, o The Strongest joga em casa, né? Lembrando, o Hernando Siles é um estádio muito traiçoeiro para os adversários e os argentinos sentem a altitude por ali, então é justo esse favoritismo aqui do The Strongest. E nesse grupo, obviamente o Grêmio, né, que não tá podendo atuar por conta da situação no Sul, tá de olho e torcendo para que haja aqui de novo um empate. Quanto menos pontuação, melhor. Na Sul-Americana, por exemplo, o Católica e Calera, que é no mesmo grupo aqui do Cruzeiro, o Cruzeiro também tem interesse nesse jogo. Então, não sei o que é pior, né? Se o Católica empata ou se o Calera vence, porque depende muito do resultado do Cruzeiro. Vocês já sabem aí contra o Alianza Petroleira. Eu não sei quanto é que foi o jogo da volta, mas também é um jogo que pode ser interessante para grupo de brasileiro. Só que olha o horário, 11 horas da noite, e não tem nem condição para mim, tá? Outros jogos complementares. Liga da Arábia Saudita, o Al Nassr enfrenta o Akdod, só que aqui já foi, né? O Al Hilal já é praticamente campeão. Eu tenho parado de trabalhar a Arábia Saudita, principalmente o Al Nassr, porque essa competição já acabou. É só um fantoche, um folclore, né? Tem a final da Copa da Bélgica, jogo único. Interessante. São Gilloise e Antuérpia. Acho que é um jogo bom. 10h30 da manhã. Se você tem essa oportunidade de fazer, acho que é um jogo legal. O último jogo, a última final foi 2-0, né? Então o jogo pode ser um pouco mais truncado até o primeiro gol, dependendo de quando ele sair. Por isso que eu acho que também pode ser um jogo para correção por aqui. E eu acho que é isso. Tem aqui um jogo da Copa, quarta rodada, se eu não me engano, da Noruega. Strong Godset contra o Lillestrøm. E eu acho que é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito juízo, gestão, cuidado com metodologias que você não domina em dias de Liga Europa, Conference League e também em dias de Libertadores. Faz o simples, tá? Geralmente é o simples que funciona. Um abraço.